Irmãos, graça e paz, muito bom dia. Vamos agora retomar a nossa lição da Escola Dominical. Estamos falando sobre autoridade espiritual, é o título da nossa revista. E nós estamos na lição de número 3. A pastora Débora iniciou a lição de número 3 na semana passada. E foi até um determinado trecho. Eu vou continuar a partir desse ponto em que ela parou. A lição tem um título, A Autoridade Suprema de Cristo. O texto bíblico básico está em Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11, e diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Continuando agora em 1 Timóteo 2, 5 e 6. Que é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Usurpação é o desejo de se apropriar indevidamente de algo, de alguma coisa, de alguém, tomar para si. É o que está lá em Filipenses 2, 6, que nós lemos, né? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, não quis se apoderar dessa autoridade de ser igual a Deus. O texto áureo que já foi lido semana passada, vamos repetir. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 2, 9 e 10. A nossa lição com 3 objetivos, que é compreender as razões da autoridade plena de Cristo, entender a autoridade de Cristo como líder da igreja e conscientizar-se da necessidade de submissão a Cristo pela fé. Na semana passada, a pastora Débora leu a parte 1 da lição, que é a autoridade plena de Cristo, na qual se destaca que a lealdade dos cristãos, é devida somente a Jesus Cristo e não a credos, tradições ou instituições religiosas. Isso é muito importante. Ou seja, nós devemos ter o cuidado para não trocar a prioridade. A nossa fidelidade ela tem que ser primeiramente a Cristo. Eu posso até dizer unicamente a Cristo. Não a credo, não a tradição, não a instituição religiosa. Porque se assim fosse, nós seríamos pessoas religiosas, preocupados com o ritual, preocupados em cumprir atitudes externas, simplesmente, e não preocupados em agradar a Cristo, não preocupados em fazer a sua vontade. Isso é muito importante. Continuando aqui, foi falado também sobre a sua deidade, que é a sua divindade, é o fato de ele ser divino. E foi falado também que Jesus era poderoso na palavra. Quando estava entre nós, ele demonstrava total domínio da expressão oral, ao ministrar a palavra no seu dia a dia, e era reconhecido como uma autoridade nas vezes em que se propunha ensinar ao povo o caminho da salvação. Agora nós vamos começar no item 1.3, poderoso em obras. Vamos orar? Nós não oramos no começo, vamos orar agora, pedindo o direcionamento do Senhor?
Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora em oração. Estamos estudando mais uma lição. Nós queremos Te pedir perdão por tudo que temos feito, que tem Te desagradado. Nós colocamos mais uma vez a nossa igreja, a nossa comunidade nas Tuas mãos. Eu quero interceder agora pela vida de cada um que está nos assistindo, que está em casa, com problema de saúde, com alguma debilidade física ou espiritual, ou até financeira. Senhor, nós colocamos a vida de todas essas pessoas nas Tuas mãos. Abre a nossa mente, o nosso entendimento. Nós damos ao Teu Espírito Santo oportunidade, Senhor, de saber o que vai no nosso coração. Nós não fechamos o nosso coração à atuação do Teu Espírito Santo. Nós deixamos o Teu Espírito Santo atuar em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a cumprir a Tua vontade e a cumprir o Teu querer. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Então, voltando ao item 1.3, poderoso em obras. Lição de número 3, a autoridade suprema de Cristo. O comentarista diz que no Evangelho de Lucas, um discípulo chamado Cleopas, ele apresenta uma bela descrição de Jesus. Ele chama Jesus de profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Esse reconhecimento era geral. Ele diz ainda que desse modo nós percebemos que o Senhor, ele revelava essa autoridade. E de que forma? Por meio das suas ações de pregar, curar e perdoar. Eu estava lendo isso aqui e eu confesso que eu fui levado à reflexão. Nós temos refletido em nossa vida a autoridade de Cristo? Vou deixar essa pergunta para você refletir aí. O anúncio do reino. Uma das principais razões de seu envio ao mundo pelo Pai foi para realizar a missão de pregar o arrependimento e de anunciar a presença efetiva do reino de Deus, isto é, a salvação trazida em sua missão como Messias. Nesses dois pontos encontram-se os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, a base, o início. Item 1.3.2, o ato de curar. O Filho de Deus recebeu do Pai a autoridade plena para curar lunáticos, paralíticos, cegos e enfermos em geral, sem exceção. O ministério de cura exercido por Jesus, ele serviu como uma demonstração de poder libertador de Jesus aos pobres e oprimidos, além de evidenciar sua enorme compaixão. Por outro lado, Jesus também mostra sua autoridade quando deixa de curar alguns por causa da incredulidade. Quando ele cura e quando ele não cura, ele demonstra a sua autoridade. Ou seja, ele pode fazer, ele pode não fazer. Quando ele quer. É isso que está sendo destacado aqui. Os atos de cura realizados por Jesus revelam aos homens que, por meio dele, Deus Pai realiza suas obras em perfeita sintonia com o Filho. Além disso, visavam única e exclusivamente a glorificação de ambos. Jesus espera que seus discípulos ajam desse mesmo modo, ou seja, façam tudo para a glória de Deus. Nós, irmãos, precisamos ter esse cuidado. E tudo o que nós formos fazer, fazemos para a glória de Deus. Que nós não sejamos o centro, que nós não sejamos a motivação por trás de alguma coisa, que o nosso crescimento, que a nossa promoção pessoal, o nosso destaque, nunca seja o que esteja por trás. É muito importante sempre reconhecer a autoridade de Cristo, reconhecer a ação de Cristo, reconhecer que Cristo tem agido, reconhecer que Cristo está se manifestando, e isso é para a honra e glória dele e de Deus, né?
1.3.3, o ato de expulsar demônios. Um dos aspectos primordiais da autoridade de Jesus foi suprimir o poder de Satanás, razão pela qual Cristo despojou e destituiu regularmente o reino satânico. Assim, uma das atividades mais compassivas do Senhor é libertar as pessoas das possessões demoníacas. E há passagens bíblicas que falam sobre isso. Uma que se destaca muito é aquela questão do demônio que foi expulso e foi lançado sobre aquela manada de porcos, e aqueles porcos se precipitaram ao mar. Jesus estava ali e promoveu a mudança na vida daquele homem que estava possesso. Jesus transformou, Jesus libertou aquele homem. E a mudança era visível. 1.3.4 O ato de perdoar. O exercício de sua autoridade como Filho de Deus. O Messias, além de curar as enfermidades humanas, também realizou a remissão de pecados nos casos em que o doente exercesse a fé em seu nome. Tais promessas permanecem legítimas, pois Deus perdoa-nos em razão do sacrifício perfeito e justo de Jesus, seu próprio Filho. Você imagina que há alguma coisa que você tenha feito e que necessita ser perdoado por Cristo? Peça perdão. Arrependa-se. Mude de atitude. Peça perdão. Haja diferente. Mude. Procure não repetir o erro. Procure não ser reincidente no seu erro. Peça perdão, que o Senhor Jesus tem autoridade para perdoar você. Em Mateus 9:8, lê-se uma multidão que testemunhou a cura do paralítico e ficou maravilhada com a grande demonstração do poder de Jesus. Ao perdoá-lo, entretanto, Jesus mostrou que seu perdão tinha muito mais valor do que todos pensavam. Afinal, somente Deus tem poder para perdoar pecados e curar enfermos. Infelizmente, muitas pessoas que foram curadas por Jesus não perceberam que sua mais importante missão era perdoar pecados. Ainda hoje, a oferta do perdão e da salvação encontra-se disponível a toda a humanidade, independentemente de etnia, sexo ou classe social. Deve haver, entretanto, a disposição de confessar a Ele nossas falhas para recebermos a remissão de pecados. E aquele momento em que Jesus se vira para a pessoa que foi curada fisicamente e fala: vai, os teus pecados estão perdoados. E isso acabou causando um grande choque. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? E é isso que o autor, o comentarista, destaca, que além de curar o corpo, ele pode libertar a nossa alma do poder do pecado. Item 2, a autoridade de Cristo para liderar a igreja. Ao concretizar a salvação pela morte na cruz e posterior ressurreição, Jesus Cristo foi por Deus constituído líder sobre sua igreja. A sua liderança legitima-se por intermédio dos seguintes tópicos. Colossenses e Efésios, por exemplo, são os escritos do Novo Testamento que revelam essa centralidade de Jesus em relação com o seu corpo, que é a igreja, enquanto Efésios apresenta Cristo como cabeça da igreja. Ou seja, em Colossenses a igreja é corpo. E em Efésios, Cristo é o cabeça da igreja. Entendem isso? A cabeça, ela comanda, a cabeça, ela direciona. A cabeça, ela dá o comando, a cabeça, ela ensina, a cabeça, ela exerce poder sobre o corpo.
ela determina, ela auxilia, ela orienta. É isso que está escrito aqui. 2.1. Jesus, o Senhor da Igreja. Jesus é um Senhor longânimo para os salvos. Esse é um dos aspectos mais importantes da autoridade exercida pelo Filho de Deus. De fato, os salvos pertencem a Ele e estão sob o seu cuidado pessoal. Por meio do Espírito Santo, os salvos são capazes de encontrar Jesus como Senhor. São capazes de entronizar Jesus, de colocar Jesus no trono. Colocar Jesus no trono como Senhor. Da mesma forma, promovem o seu senhorio pela mensagem pregada. A igreja segue na contínua missão de andar na graça que vem do Senhor, ser luz no Senhor e louvar ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais até a sua volta. 2.2. Exaltado à condição de príncipe e salvador. Em João 17,5, nós lemos sobre a posição exaltada de Cristo antes da criação do mundo. Ao assumir a natureza humana pela encarnação, Jesus precisou autolimitar-se em termos de seus atributos divinos e privilégios celestiais. Assim, pôde realizar a obra da expiação na cruz, assemelhando-se ao homem, representando-o junto a Deus em busca de sua justificação e redenção. Em sua exaltação, o Senhor Jesus é o cabeça de todas as atividades da igreja, a qual deixa sólidas orientações pelo Espírito Santo acerca de como deve continuar a obra da salvação. A ressurreição, a ascensão de Cristo, deixa eu dar uma olhadinha, a ressurreição e a ascensão de Cristo tornam-se preparatórios para a concessão aos salvos da dádiva do Espírito Santo e seus respectivos dons, por intermédio dos quais o cristão aperfeiçoa a salvação concedida. Em resumo, a salvação nos é concedida e aperfeiçoada pelo Espírito Santo através do exercício dos dons que a igreja tem. Item 3. Submissão à autoridade de Cristo. Na condição de Kyrios, do grego Senhor, Jesus foi honrado e coroado por Deus para exercer o domínio absoluto e universal. Ou seja, todas as coisas foram colocadas debaixo de seus pés. Isso significa que ele tem autoridade tanto sobre os que são como os que ainda não são cristãos. Por isso, no exercício de seu domínio, Cristo espera de cada pessoa um posicionamento de obediência. Tem um quadro na lição aqui que diz o seguinte: Jesus Cristo é a imagem de Deus, a fonte de toda a sabedoria e o cabeça da igreja. E dele a autoridade de realizar a reconciliação dos pecadores com o Altíssimo e com os demais. A reverência ao seu nome. Ao afirmar que Deus deu a Jesus um nome que é sobre todo nome, Paulo está referindo-se à passagem do Antigo Testamento que fala do nome divino Iavé, Senhor. Mas a autoridade do nome de Jesus também conclama os que ainda não são salvos a invocá-lo para serem salvos. Conforme Romanos 10:13. Quanto aos salvos, a referência ao nome de Cristo significa, entre outras coisas, realizar as obras de Deus em nome de Jesus, apartar-se de toda iniquidade e injustiça, oferecer sacrifícios de louvor e suportar as provações por causa da fé nele. A conclusão da nossa lição diz que ninguém está fora do domínio soberano de Cristo, que após completar sua obra redentora como Filho de Deus e Divino Salvador, aguarda o tempo determinado pelo Pai para exercer o justo juízo sobre todos os homens. A autoridade de Cristo estende-se a todas as nações,
às quais ele nos envia anunciar o Evangelho. Pois a obediência do nosso Senhor deve tornar-se uma prática mundial. Ao terminar esse estudo, nós devemos refletir se temos dado a Cristo a nossa completa reverência e submissão, sem as quais o compromisso da fé torna-se ilegítimo. O que ele está dizendo? A entrega tem sido total. A entrega tem sido integral. É isso que ele está dizendo. Temos dado a Cristo a nossa completa reverência e submissão, sem as quais o compromisso da fé torna-se ilegítimo, sem legitimidade? É uma pergunta forte, né? Bem forte. Vivamos em santificação e honra, em amor e verdade, para a glória de Deus, sob a autoridade de Cristo. Meus irmãos, nós terminamos aqui a nossa lição. Na semana que vem terá início a lição de número 4, a autoridade suprema do Espírito Santo. Eu quero pedir a você para que você participe agora do culto que vai acontecer na sequência, para que você ore, para que você se submeta ao Senhor, para que você reflita sobre o que você ouviu nessa lição, sobre a autoridade de Cristo. Submeta-se à autoridade de Cristo. Submeta-se integralmente à autoridade de Cristo. Honre o nome de Cristo. Reconheça a autoridade de Cristo. Nós vimos ali que a autoridade dele é posta, ela vem de Deus. E ele vai exercer a sua autoridade. Vai chegar um momento em que ele vai cobrar de nós a nossa responsabilidade. E eu quero terminar a nossa lição, mais uma vez, pedindo para que você ore, pedindo para que você interceda por essa situação que nós estamos vivendo, que a humanidade está vivendo. Que você ore pelas pessoas que estão doentes, que o Senhor as fortaleça, que o Senhor cuide. Vamos orar? Senhor, mais uma vez eu quero te agradecer por essa oportunidade de poder compartilhar essa lição da Tua Palavra com o Teu povo. Senhor, nos ajuda a cumprir a Tua vontade, nos ajuda a cumprir o Teu querer. Perdoa-nos naquilo que nós temos te desagradado. Nós contamos com a Tua misericórdia. E mais uma vez, Senhor, nos ajuda a não desvalorizar o nome de Jesus. Que o nome de Jesus seja valorizado, honrado, que a autoridade dele seja reconhecida na nossa vida e que nós venhamos a agir como verdadeiros embaixadores, levando a autoridade de Cristo àqueles que ainda não o reconheceram como único e suficiente Salvador. Recebe o louvor, a adoração, o culto que será prestado a Ti na sequência. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, fiquem com Deus até a nossa próxima oportunidade. Nosso próximo encontro. Tchau. Povo de Deus, tudo bem, irmãos? Gravando de uma forma um pouco diferente dentro do carro. Ó, vou deixar claro, parei o carro, tá? O carro tá parado para poder fazer essa gravação.
Irmãos, peço por gentileza que abram suas Bíblias, uma passagem conhecidíssima, o próprio Jesus falando, né? Que está lá em João 16:33. João 16:33, que diz: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa passagem aqui fala muito, até por conta da situação que estamos enfrentando novamente, essa pandemia, que começou há praticamente um ano atrás. Voltamos aos cultos presenciais e agora retornamos para casa para fazer o culto online outra vez. Às vezes a gente pode ficar até um pouco frustrado por causa disso, triste, né? Mas que a gente tenha isso em mente, que o próprio Jesus sempre falou, né? Que no mundo a gente teria aflição. Ele não mentiu com relação a isso, ele deixou bem claro que a gente passaria por essas aflições, mas que a gente possa ter a nossa fé, a nossa esperança depositada nele, porque ele venceu o mundo, e a gente também, fazendo a vontade dele, fazendo nossa parte, a gente também vai vencer esse mundo. Eu creio nisso, e que a gente realmente possa descansar em Deus. É momento de estar refletindo outra vez, tá se cuidando, tá respeitando as normas, respeitando o governo, respeitando as autoridades, mas a nossa fé tem que estar depositada no Senhor, não só hoje, todos os dias. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia, obrigado pelo Teu grande amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Se não fosse por isso, com certeza não estaríamos mais aqui, Senhor. Ô Pai, sabemos de tudo que está acontecendo, sabemos que essa pandemia, ela está prejudicando bastante a economia, está prejudicando bastante a saúde, muita gente está perdendo suas vidas por conta disso, Pai, por causa desse vírus tão forte, Pai, tão avassalador, mas que nós possamos realmente a cada dia depositar nossa expectativa e nossa esperança em Ti, Senhor. Sabemos que não há outro caminho que não seja esse, Senhor. Ô Pai, que o Senhor venha nos guardar, Pai, debaixo da Tua mão poderosa, Senhor, livrando-nos de todo mal, de todo engano, Pai, de tudo aquilo que está acontecendo, Senhor. Tu és nosso Pai, Tu és o nosso Deus. É o que nós pedimos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão,
está. Teu nome mutável é. Tu és santo, Senhor. Grandioso, maravilhoso é o teu nome, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Aleluia, nós te adoramos, Senhor, porque tu és grandioso, tu és vitorioso. Oh, Jesus, grandioso é o teu nome, Pai. Tu nunca muda, tu nunca falha, Senhor. Tu és mesmo ontem, hoje e para sempre, Senhor. Oh, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Bom dia, irmãos, tudo bom? Estamos aqui depois de uma temporada com culto presencial, voltamos para estarmos juntos online novamente, né? Não sabemos até quando isso vai durar, mas, né, nós não podemos parar, vamos continuar se enchendo de Deus e confiar nele, né? Ele tem cuidado da gente até aqui e é nisso que deve estar a nossa esperança e o nosso coração, né? Gostaria de convidar vocês para estarem orando comigo, amém? Para a gente começar. Senhor, nós te exaltamos nesse dia, Pai, nesse dia tão lindo que o Senhor preparou. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ver o Teu cuidado, a Tua bondade, Pai, em cada detalhe das nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque Tu nos ama, porque Tu fala na Tua palavra que estaria conosco todos os dias, Senhor.
E como é bom, Pai, poder viver essa verdade, Pai. Como é bom sentir que nós estamos sendo cuidados por Ti. Mesmo vendo tantas coisas ao nosso redor acontecendo, e muitas vezes coisas tão ruins, Pai, que naturalmente nos tirariam a paz. Mas nós temos vivido, Senhor, a Tua paz, a Tua alegria, Pai, a cada dia. E nós te agradecemos, Senhor. Eu te entrego, Pai, toda essa palavra, Senhor, que eu preparei, Senhor, para trazer e compartilhar com os meus irmãos, Pai. Que venha ser algo realmente direcionado por Ti, Espírito Santo. E que possa realmente trazer, Senhor, mudança para cada um de nós. Uma reflexão, Senhor, que possa realmente nos ajudar a sermos aperfeiçoados e a cada dia mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Bom, gente, nesses últimos tempos, já faz um tempinho, eu tenho estado um pouco insatisfeita com o cristianismo que eu tenho vivido. Não sei se isso já aconteceu com vocês, né? E é como se algo dentro de mim falasse assim, não, Thalita, tem mais do que tu tem vivido. E eu tenho orado a Deus e tenho falado, Senhor, se tem mais, eu quero mais. Eu quero depender mais de Ti, eu quero ouvir mais a Tua voz. Eu sei que tem muito ainda que eu preciso melhorar, mas eu quero, Senhor, eu quero mais do que eu tenho vivido. Eu quero ver a manifestação do Teu poder, eu quero viver o sobrenatural. Eu quero o que Tu tens. Muitas vezes a gente não sabe tudo que né? Mas eu quero, Senhor. E nesse processo de estar querendo mais de Deus, eu acho que até Deus mesmo tem me levado a conhecer mais sobre o Espírito Santo. E do quanto ele é importante pra gente, né? Eu vejo que cada igreja, cada denominação acaba tratando de uma forma diferente do Espírito Santo. Umas dão mais ênfase, outras acreditam mais, né? Não falam tanto. E eu tenho visto o quanto é um tema que a gente tem que tratar do relacionamento com o Espírito Santo, né? Uma cultura que a gente tem que mudar no nosso meio. E eu queria compartilhar um pouco com vocês o que eu tenho meditado sobre isso, tá bom? Então, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Apocalipse 22, pra gente começar. E Apocalipse 22, 17, a palavra fala, o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Vou repetir. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Esse versículo, ele nos fala a respeito do fim dos tempos, né? E uma parte que eu gostaria de destacar é justamente essa que fala, o Espírito e a noiva dizem, vem. O que me chamou a atenção nessa parte é que eu entendo que a igreja, né, a noiva de Cristo, no fim dos tempos, ela vai estar clamando o mesmo que o Espírito. E isso me fez pensar que, né, nossa, tem algo aí. Eu realmente preciso estar alinhada à direção do Espírito, porque é o Espírito que nos revela, né, as verdades de Deus. A palavra fala que ninguém conhece as profundezas de Deus, mas o Espírito conhece. O Espírito está em nós, dentro de nós. Então, ele nos revela a verdade. Então, esse desejo da noiva de dizer vem, ela vem
ele vem porque ela tem um espírito, né? E eu deixo uma reflexão. O que a gente como noiva tem desejado a volta de Jesus? Isso tem que arder no nosso coração a cada dia. Se não está acontecendo, nós temos que colocar isso diante de Deus, porque isso tem que arder no nosso coração. A gente tem que desejar a volta do nosso amado, né? E a palavra, ela fala lá em 1 Coríntios 12:12. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo, pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um só único Espírito. A palavra fala realmente que nós precisamos ser um, né? Para que o mundo veja e creia em Jesus. Então, eu entendo que para a gente ser um, a gente precisa estar na mesma direção e ser guiados pelo Espírito Santo, né? Por um só Espírito. Então, como a gente vê já aqui no início quão importante é que a gente tenha esse entendimento, né, sobre o Espírito Santo. Deixa eu ver aqui. Um ponto também que eu acho importante a gente destacar é que Jesus, antes de ele subir, né, aos céus, ele nos falou sobre o Espírito Santo. E o que ele nos falou? Eu gostaria que vocês abrissem em João 16, a partir do versículo 5. A gente está lendo vários versículos, né, que eu acho bem importante, porque tem coisa que realmente é só na palavra mesmo. A partir do versículo 5. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e revelará a vós. A palavra de Deus, né, ela é discernida espiritualmente. E então, eu tive uma situação esses dias. Desculpa, tomar um pouquinho de água. Eu tive uma situação nesses dias de uma pessoa que gosta muito de ler. Eu tava vendo ela responder algumas perguntas e perguntaram para ela se ela já tinha lido a Bíblia. E ela falou, eu li, já comecei a ler, mas para mim não fez muito sentido. E eu vejo que realmente não deve ter feito sentido, né? Porque, na verdade, a gente tem o entendimento da palavra através do Espírito Santo, né? Nós discernimos ela espiritualmente. E o Espírito Santo, ele nos orienta, até nesse entendimento, né? Ele vai
Jesus fala aqui que ele nos guiará em toda a verdade. Então, como nós precisamos dele? Como não falar do Espírito Santo? Como não dar importância que lhe é devida, né? E eu estou trazendo alguns versículos aqui, mas tem muitos outros que destacam, né, essa importância. A palavra, ela nos mostra, nos orienta a nos enchermos do Espírito Santo, lá em Efésios 5:18. Ela nos dirige a buscar uma vida de santificação, ou seja, né, tá cada vez mais nós sermos aperfeiçoados e cada vez mais nos parecermos mais com Cristo. E assim, e amadurecendo, né, na fé. E olha só, gente, que interessante. A Bíblia nos diz que a santificação, ela é feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Lá em 2 Tessalonicenses 2. E a palavra ainda nos fala: andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, os desejos da carne, lá em Gálatas 5:16. Então, nós precisamos andar no Espírito, nós precisamos nos encher, nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Porque só assim, às vezes eu vejo as pessoas falando: mas como que eu ouço a voz? Como que eu ouço a voz do Espírito Santo? Como que eu ouço a voz de Deus? E na verdade, esses dias eu estava ouvindo um exemplo que eu achei muito interessante. Como se existisse níveis de intimidade, né? E existe um nível de intimidade que nós somos... como se fosse um mar, realmente nós mergulhássemos e dessemos todo o controle ao Senhor e nos enchêssemos dele. E é um lugar onde nós temos muitas vozes, né? As vozes de nós mesmos, do mundo que nos cerca. E muitas vezes essas vozes nos atrapalham, né? Quando nós precisamos ouvir a voz de Deus. Então, quanto mais a gente está caminhando com Ele e nos enchendo dele, mais essas outras vozes vão perdendo relevância e mais sensíveis a gente vai ficando à voz do Senhor. E o exemplo que eu estava falando, até me deram que era teve um tsunami, né? Eu não lembro qual foi o lugar que destruiu tudo, e tinham 2 mergulhadores que estavam no momento de tsunami mergulhando, e eles não ouviram nada, né? Nada do que estava acontecendo. De repente eles subiram e viram que estava tudo destruído, né? E eu creio que esse é um lugar que nós devemos desejar estar, né? Um lugar de total intimidade com Deus, onde aquilo que está ao nosso redor não tem mais relevância do que está dentro de nós. Porque é como Paulo e Silas na prisão, né? Eles, do lado de fora, eles estavam numa prisão, mas eles tinham a presença de Deus, eles estavam cheios de Deus. E o que eles faziam? Eles adoraram o Senhor. Então, eu vejo a importância dessa intimidade, né? Então, gente, vocês perceberam o quanto a palavra fala, né? Da importância realmente desse relacionamento. E a palavra diz muitos outros versículos, se vocês procurarem, realmente é um assunto bem falado no Novo Testamento, né? E às vezes eu me pergunto como a gente não dá importância, né? A devida importância que a gente deveria, né? Mas isso vai mudar, eu creio. Eu creio realmente que muitas vezes a gente não tem avançado como corpo de Cristo, como igreja, porque a gente não tem ouvido a voz do Espírito em tudo que a gente faz. E eu me pergunto, né?
A palavra fala para nós nos enchermos do Espírito. Se a gente não tem sentido do Espírito, do que a gente tem sentido, sabe? Será que a gente não tem se muitas vezes se fortalecido, não se fortalecido não é a palavra certa, mas assim tá baseado muito na nossa sabedoria, no nosso achismo, no nosso ego. Então, né, a gente precisa se encher, gente. A gente, por nós mesmos, nós não temos o que poder, o Espírito que está em nós. Então, né, vamos refletir a respeito disso, né? Muitas vezes a gente tem feito diversas coisas para o reino. Começou a chover aqui, o barulho, se vocês ouvirem, é da chuva. Muitas vezes a gente tem feito várias coisas para o reino de Deus, né? Na igreja onde a gente congrega. Mas, né, aparentemente são coisas boas, mas muitas vezes nós não somos direcionados pelo Espírito. E daí o resultado que nós temos com essas coisas não é o resultado ideal, que seria se a gente estivesse sendo direcionado pelo Espírito, né? E para tratar um pouco disso que eu tô falando para vocês, eu gostaria que vocês abrissem lá em Atos 16, 6 e 7, por favor. E diz o seguinte: e viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Olha só, a gente vê nessa passagem que Paulo foi, junto com com as pessoas que estavam com ele, ele foi impedido de pregar a palavra, né, na província da Ásia, e depois foi impedido novamente de subir até Bitínia. Aparentemente eles estavam indo fazer algo bom, eles estavam indo pregar a palavra de Deus, mas eles foram impedidos. E quantas coisas às vezes a gente faz achando que é bom, mas que podem não estar alinhadas à vontade de Deus, à vontade do Espírito. Então vocês conseguem enxergar a importância de nós estarmos nos enchendo do Espírito e andando alinhados à vontade dele, porque olha só o que aconteceu. Paulo, ele obedeceu ao Espírito. E nessa viagem, olha só o que aconteceu. Teve Lídia, a conversão de Lídia, teve uma jovem que tinha um espírito maligno, né, de adivinhação, ela foi liberta. Paulo e Silas, eles foram açoitados, né, e foram por conta disso para a prisão. E na prisão, o que aconteceu? Eles cantaram hinos de louvor a Deus e oraram lá, e a prisão, os cárceres foram abertos. E daí, por conta disso, não sei se vocês se lembram, o carcereiro tentou se matar, né, se suicidar, mas graças a Deus isso não aconteceu, e ele recebeu a salvação da sua alma, ele e toda a sua família. Então, olha que lindo que é quando a gente obedece à voz do Espírito Santo, né? Então, gente, eu creio realmente que nós devemos buscar nos encher de Deus. Eu creio que nós devemos submeter todos os nossos planos e vontades e sonhos a Ele. Antes de fazer qualquer coisa, pode ser as coisas mais simples, sabe? Comecem com as coisas mais simples, seja sair de casa, seja comprar alguma coisa, o pastor Aço fala muito disso. Seja a roupa que você vai usar, comece a conversar com o Espírito Santo, sabe? Ele vai talvez no início você fale assim, mas eu não estou ouvindo. Mas fique atento, porque você vai ouvir, Eu creio que nós devemos buscar o Senhor desde o momento que nós acordamos até o momento que nós dormimos, né?
E nós podemos começar o dia com bom dia, Espírito Santo, né? O que a gente vai fazer hoje? Qual é o plano para hoje, né? E eu creio que ele vai nos responder. E eu creio também que nós devemos buscar os dons espirituais, né? Para que nós venhamos a ser edificados e para que a gente venha edificar os nossos irmãos. Porque afinal a gente é um corpo e a gente tem que andar em unidade. E deve ser no nosso desejo, do nosso coração, que o corpo todo venha a ser edificado e fortalecido em Cristo, né? Outro ponto que eu botei aqui, eu acredito que quanto mais a gente se enche de Deus, mais a gente vai ter o nosso caráter moldado, mais a gente vai conseguir vencer os pecados, né? Tem gente que está tanto tempo já convertida há tanto tempo e tem pecados, aqueles pecados assim que ninguém vê, que só você sabe, né? Que você não consegue vencer. Eu acredito que o Espírito Santo ele nos ajuda a vencer esse pecado, a intimidade com ele, né? E eu acredito também, gente, que quanto mais a gente tem intimidade com o Espírito Santo, mais sensíveis a gente vai estar à maneira dele de agir, de pensar, de sentir, né? Então isso tudo vem com a intimidade, e a intimidade ela vem com o tempo, né? A gente precisa investir tempo, a gente precisa, porque só assim a gente vai saber aquilo que alegra o Espírito Santo. A palavra fala que tem coisas que entristecem o Espírito Santo e nos exorta a não fazer isso. Então, só tendo essa intimidade que a gente vai começar a conhecer mais realmente o Espírito Santo, e eu acredito que nós nunca mais seremos os mesmos, né? E eu coloquei aqui para auxiliar nessa busca, né, por intimidade com o Espírito Santo. Nós realmente devemos nos dedicar ao estudo da palavra, a ter momentos de adoração, de oração, de jejum, né? E eu tenho algo assim dentro de mim, assim, muito forte, que quanto mais a gente se encher do Espírito Santo, eu creio que mais a gente vai transbordar o amor de Cristo, né? E imagine só, quando cada um de nós estiver transbordando cada vez mais o amor de Cristo, eu acredito que a gente vai impactar muitas vidas. Eu creio que a gente não vai ver coisas sobrenaturais só dentro da igreja. A gente vai, no nosso trabalho, a gente vai ver vidas sendo impactadas, na escola, universidade, aonde a gente passar, as pessoas vão perceber algo diferente na gente, e que não tem a ver só com a gente, mas sim em quem está em nós, né? E dessa forma eu creio que a gente vai ver pessoas cada vez mais tendo acesso ao poder de Deus e sendo restauradas por Ele. E cada vez mais a gente vai levar a cultura do reino de Deus para a terra, né? Para onde a gente vive, para a nossa cidade, para o nosso país, até o dia que o Senhor voltar, né? Para nos buscar. E eu creio que quando a gente estiver nesse lugar de intimidade com Deus, realmente a gente vai desejar a volta do nosso amado. E realmente faz todo sentido quando a gente tem essa comunhão, a gente falar desculpa gente, mas a gente falar como eu li lá no início, ora vem Senhor Jesus, né? Porque não existe nada mais precioso do que nós estarmos com o nosso amado, e a gente deve desejar isso. E se você não deseja, busque, ore, sabe? Clame ao Senhor. E é tempo de nós nos enchermos, de nós estarmos preparados para a volta do nosso amado. E enquanto há tempo, vamos levar essa palavra, vamos ganhar vidas, né?
Isso é o mais importante, vidas. Não deixe as coisas desse mundo tirarem um lugar mais importante, que é do Senhor. Como a palavra fala, busque as coisas do reino, busque as coisas do céu, as coisas que são eternas. Não perca tempo, não perca mais tempo focando em coisas. Busque realmente, eu creio que Deus tem o cuidado dele, a provisão dele, né? Ele cuida de nós e nos abençoa com tantas coisas, mas o nosso foco não deve estar nisso. Tudo que a gente tem, até o nosso dinheiro, deve ser com um foco maior. Deve ser realmente buscando, visando o reino de Deus. E o meu desejo para vocês e para mim também é que a gente possa se encher cada vez mais do Espírito Santo. E eu tenho certeza que isso vai nos transformar e nos transformar como corpo também. Nós vamos ver o sobrenatural de Deus. E a gente nunca mais vai ser o mesmo. Amém? Vamos orar? Eu estou fechando o olho, né? Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada porque tu fala conosco. E essa manhã, Pai, o desejo do nosso coração é que nós venhamos a ser cheios do Teu Espírito, Pai. Para que nós possamos entender a Tua vontade, para que nós possamos fazer a Tua vontade em todos os momentos, Pai. Para que nós possamos nos submeter à Tua vontade em tudo que nós vamos fazer, os nossos sonhos, os nossos planos que possam estar alinhados ao Teu desejo, Pai, aos Teus planos, Senhor. Enche-nos, Pai, enche-nos como a Tua igreja, Pai. Nós queremos desejar a Tua volta, Senhor. Nós queremos que isso arda no nosso coração. Nós queremos que realmente, Pai, nós tenhamos que venhamos a chorar, Senhor, pelas almas que estão se perdendo, Pai, que nós realmente, que o nosso coração possa se entristecer com aquilo que te entristece, se alegrar com aquilo que te alegra, Pai. Não nos deixe, Senhor, manter os nossos olhos nas coisas deste mundo, mas que nós possamos, Senhor, buscar primeiramente o reino de Deus, Pai. Primeiramente o Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós entregamos a Ti essa semana, Pai. Guarda-nos, Senhor. Nós confiamos no Teu cuidado, nós confiamos que Tu nunca nos deixa só, nunca nos desampara. E nesse momento dessa pandemia, Pai, nós sabemos que Tu estás cuidando de nós, Senhor. E nós sabemos que muitas coisas ainda vão acontecer, Pai. E nós cremos que a Tua igreja vai viver, apesar de coisas ruins estarem acontecendo do lado de fora. Eu creio que dentro de nós, Senhor, nós vamos viver dias onde seremos cheios do Teu Espírito, Pai, para que muitas pessoas ainda venham a Te aceitar, Pai, antes da Tua volta. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Nós Te amamos, Pai, e desejamos a Tua volta, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Amém, irmãos? Um beijo, uma ótima semana. Fiquem com Deus.